Boa noite a todos. Que providência hoje aqui, né? Nossa irmã Creuza trouxe a imagem do menino Jesus para nós, para a gente já ficar com mais ansiedade de receber o menino Jesus, né? De esperar o menino Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o advento. E agora são 19 horas do sábado, nós já estamos no advento. Porque liturgicamente já estamos... Amanhã já é o primeiro domingo do advento, então liturgicamente já estamos iniciando o advento. Isso é uma providência de Deus. E por isso eu quero, com vocês, vamos ler o evangelho que vai ser proclamado na missa amanhã. É Mateus 24, 37 a 44. Mateus 24, 37 a 44. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada, a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu sei que você já está pensando aí, você aí na internet também. Puxa, por que será que no tempo do advento, os evangelhos, durante a semana e no domingo também, sempre vão falar da segunda vinda de Cristo? Então, guarda aí essa pergunta. Eu quero começar falando o que significa a palavra advento. Advento significa chegada de alguém ou de algo. Mas para nós, a gente está falando aqui, para nós católicos, o advento litúrgico é a chegada de Jesus Cristo, é a vinda de Jesus Cristo. O advento, ele abre o ano litúrgico da igreja. O ano comum, que todo mundo tem nos calendários, começa dia 1º de janeiro. Mas, liturgicamente, o ano começa amanhã. É o primeiro dia do ano litúrgico. E a gente vai começar a viver agora o ano A. Que tem o ano A, o ano B, o ano C. Cada ano tem os evangelhos são diferentes, né? Mas o mais bonito, olha que bonito. Mesmo tanto no ano A, quanto no ano B, quanto no ano C, a liturgia já prepara, sempre no primeiro domingo do advento, do ano A, no nosso caso agora, dos outros anos também, sempre nos exorta a vigilância. Começa sempre com a vigilância. E esse primeiro período, que vai nesse ano, vai ser do dia 1º ao 16 de dezembro, a gente vai ver nas leituras e no Evangelho que vai se evidenciar mais esse mistério escatológico. Olha que palavra difícil, né? Mas escatológico quer dizer o quê? É que se refere à segunda vinda de Cristo. Então, o advento, a gente tem a impressão, quando fala do advento, de pensar só na espera do menino Jesus. Mas é uma dupla espera. É a espera de viver com Maria, a espera do menino Deus, mas também a espera da segunda vinda de Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho dessa dupla espera. Para a gente ver só alguns sinais que a igreja coloca na liturgia, nesse tempo do advento. Vocês podem reparar que nas missas, durante o advento, nós não rezamos o glória. Né? Vocês já repararam? Não rezamos o glória. Os instrumentos são menos festivos, menos barulho, menos enfeites para decorar a igreja. E a cor dos paramentos é roxa.
Aqui, como vocês estão vendo aqui, os paramentos na igreja, a cor é roxa. Por que tudo isso? Não é quaresma, mas por que que existem esses sinais para o cristão que entra na igreja? Porque quando a gente está peregrinando aqui neste mundo, para nos recordar que nos falta algo. Estamos à espera de alguém que ainda não chegou. Nós temos uma ausência, existe uma ausência. E por isso que tem a cor roxa. É essa espera de Deus. Quando o Senhor vem e se faz presente no meio do povo, a alegria se torna completa. E aí, na noite de Natal, os paramentos são da cor branca, né? Então, voltando aqui ao que eu estava falando, né? No primeiro domingo do Advento, o Evangelho vai sempre nos convidar à vigilância. Vocês podem reparar amanhã, esse mesmo Evangelho que nós lemos aqui, e também nas leituras. Não só no Evangelho, mas nas leituras também. No segundo domingo do Advento, por que eu estou falando tudo isso aqui no começo? Porque é importante a gente se situar e a gente não entrar na igreja e ficar escutando as leituras sem entender o motivo. Por que você está escutando aquilo? Por que todo ano é assim? É importante a gente saber para vivenciar melhor, né? No segundo domingo, é a figura de João Batista, nosso baluarte, João Batista, nos convidando à conversão e a preparar o caminho do Senhor. No terceiro domingo, a igreja já inicia uma alegria, porque já está pré-anunciando a chegada do Messias. E esse terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo da Alegria, ou Domingo Gaudete. Por que Gaudete? Não tem nada de Valdete, nem Claudete, é Gaudete. Por que Gaudete? Que vem da palavra Gaudium, que significa alegria. E no quarto domingo, que já está quase, né, já está quase chegando o Natal, a liturgia coloca a figura de Maria. Então, Maria grávida, que já traz em seu ventre o Emanuel. Então, vamos fazer esse propósito de quando a gente for à missa nesse tempo do Advento, prestar atenção nas leituras, no Evangelho, e viver essa riqueza que a igreja coloca para nós. Outro sinal que tem também no Advento é a coroa. A coroa do Advento, vocês já perceberam? A coroa do Advento? A coroa do Advento ela é feita de um aro de arame ou madeira revestido de ramos verdes, né? E a cada domingo é colocado uma vela, e se acende uma vela e é colocado nessa coroa, que representa também, quanto mais o tempo vai passando, mais se intensifica a chegada do Jesus menino. A primeira vela e a segunda são roxas, a terceira é rosa, porque é o domingo da alegria, e a quarta também é roxa. Então, quando nós estivermos participando da liturgia, é importante a gente viver nesses sinais, não só entrar e sair da igreja, mas viver toda a riqueza desses sinais. E agora sim, que eu falei, só dei uma pincelada na parte da liturgia, mas que é importante a gente saber, o que eu coloquei aqui no comecinho, sobre a vigilância. Essa é uma postura que nós temos que ter no Advento. Claro, em toda a nossa vida, mas em especial nesse momento do Advento. E o que é estar vigilante? Por que a gente tem que vigiar? Se não existisse ladrões no mundo, precisava vigiar? Não precisava, né? Mas existe um ladrão. Existe um ladrão querendo roubar o seu tesouro. Vocês lembram daquele evangelho, no Apocalipse, que fala que Maria vai dar à luz e o dragão quer devorar o menino? Então, você também. Você está à espera do menino no ventre de Maria e o inimigo quer roubar a sua fé. Quer roubar o menino Jesus do lugar devido do seu coração. Por isso nós temos que estar vigilantes. E eu pergunto para vocês, como a gente pode vigiar? Vocês que vão falar. Como é que a gente pode vigiar? A gente vai ficar na porta de casa com uma arma de sentinela? Como a gente fala, tem que ser vigilante, tem que vigiar, mas o que é vigiar? Por que a gente tem que vigiar? Alguém gostaria de falar? Pode falar aí, Heraldo. Está com a carinha de quem quer falar. Oi? Isso, exatamente isso. O que nos torna vigilantes? É a oração. Lembra daquela passagem, no outro tempo da igreja, que Jesus diz assim,
não conseguiste ficar comigo 1 hora, não conseguiste vigiar comigo 1 hora, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, para nós vigiarmos, nós precisamos de oração. E será que é isso que a gente mais vê nesse tempo? Quando começa o 1º de dezembro, as pessoas estão todas vigilantes? Não, né? Não estão, estão todas distraídas. É o contrário. Estão nas lojas, né? Infelizmente, muitas vezes, as igrejas e os confessionários estão vazios e as lojas estão cheias, né? Elas estão vigiando o tesouro errado. O verdadeiro tesouro não tem vigia, né? E lá dentro dos sacos de presente, nós estamos vigiando o presente que não tem nada lá dentro, né? Então, para a gente perceber, muitas vezes o que a gente vê por aí, o excesso de luz, de brilho, aquele atrativo de tudo que existe nas decorações de Natal, acaba ofuscando a verdadeira luz, o verdadeiro brilho. Mas por que o mundo não vai entender? Eu não estou aqui para condenar. E a gente não vai sair daqui apontando ninguém. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é sair daqui amando essas pessoas e levando Jesus para elas com a nossa postura de amor, né? Mas o que acontece? O verdadeiro rei, a verdadeira luz, ela fica ofuscada por tanto brilho. Não é verdade que nas decorações de shopping, aquela cena paulista, as mais bonitas, assim, mais chamativas, não contém Jesus menino. Não é verdade? E se tem Jesus menino, eles colocam como um acessório que está no mesmo grau de atenção que um pirulito colorido, que uma rena. Então é assim, é a rena, o pirulito, o menino Jesus, o Papai Noel, como se tudo fosse acessórios de Natal, sinais do Natal. Olha a confusão. Isso é de propósito mesmo. Quando você entra numa loja, tem o Papai Noel, tem a árvore de Natal, tem o presépio, mas como se tudo tivesse o mesmo valor. Isso não é verdade. Jesus não é só um acessório. Isso, a Creuza está falando aqui, que lá na Paulista os enfeites mais bonitos estão nos bancos, né? Em todo lugar, né? Por isso que quando eu passo em algum lugar e eu vejo um presépio, faço questão de mostrar para as crianças. Se eu puder, eu bato na porta, eu faço um elogio, porque tem que ser incentivado, né? Esse verdadeiro sinal do Natal, né? Jesus é o acontecimento do Natal. Mas o presépio é para nos fazer lembrar o que a gente espera, né? Então, o acontecimento do Natal, vocês estão careca de ouvir isso, mas eu vou falar de novo. É preciso falar, né? O acontecimento do Natal não é a chegada do Papai Noel fazendo ho-ho-ho. Não é. E eu também não vou falar, o Papai Noel é do mal. Não é isso. Só que é uma história, posso te chamar de uma lenda urbana, porque não é algo que aconteceu, não é algo que existe. É uma lenda. Só que se substitui a verdade que salva, pela lenda que alegra, né? Alegra, mas é uma mentira. É uma mentira. Nosso pai fundador, ele nos orienta aqui, e nós sabemos, mesmo que ele não falasse, é dever de todo cristão, nós darmos valor e importância àquilo que tem valor e importância. Eu vejo na escola das minhas crianças, tem crianças que não sabem quem é o menino Jesus. Aí se você insistir um pouquinho, ela fala, já sei quem é. Mas ela fala, eu já sei quem é, e fala do menino Jesus como mais um personagem. Como ela fala do Pedro Álvares Cabral, como ela fala de um artista, é um personagem, é alguém de uma história. Mas nós temos que passar para os nossos filhos que Jesus Cristo é o Senhor da história, que Ele está presente em todas as famílias, que Ele é alguém da nossa família.
Ele é alguém presente no passado, é presente hoje na nossa história e sempre será, porque ele é eterno e é Deus. Então, e a gente também não pode falar assim, mas Papai Noel é São Nicolau. Papai Noel não é São Nicolau. São Nicolau é São Nicolau. A figura de São Nicolau, ela foi sendo modificada, trabalhada, deturpada, até chegar hoje no Papai Noel. Mas uma coisa é uma coisa, e a outra coisa é outra coisa. Afinal, São Nicolau nunca teve a intenção de roubar a cena do menino Jesus, ou teve? Ele falava assim, agora eu vou dar presente para os pobres, porque daqui uns 500 anos eu vou estar lá na moda. Ele não pensou assim. A intenção dele era fazer gestos de caridade para as famílias pobres. Mas o Papai Noel dá algum presente para a família pobre? Hoje. Não estou falando de São Nicolau. Eu virei a página, agora estou falando do Papai Noel. Você conhece alguma família pobre que ganhou presente do Papai Noel? E eu vou falar da experiência da minha infância. O meu pai, quando eu era criança, sempre me falou a verdade. Ele sempre me ensinou que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Aí, segunda-feira, eu ia para a escola, toca desenho do Papai Noel no mimeógrafo, né? Mimeógrafo, alguém conhece mimeógrafo? Só para falar que eu sou mais velha, né? Era Papai Noel. Eu fazia lá o algodãozinho na barbinha do Papai Noel, a gente tem que fazer, a gente está na escola, estamos inseridos no mundo, né? Só que eu sabia que aquilo era uma história, igual do Saci Pererê, da sereia, da Cuca, tem o Papai Noel também. Mas eu nunca acreditei que ele fosse me dar um presente. E quando chegava o Natal, muitas vezes eu olhava para o meu pai, eu já sabia se ele podia dar um presente ou não. E eu aguardava. Se tivesse o presente, muito bem. Se não tivesse, amém. Mas se ele podia dar, ele dava. E muitas vezes ele deu. Só que eu presenciava cenas que eu ficava muito triste. Que eu via crianças na fila do posto de saúde, crianças pobres. Lá no comecinho da fila tinha um Papai Noel. Alguém vestido com a roupa do Papai Noel, com um sacão desse tamanho. E a criança ia naquela esperança, né? Quando ela chegava lá na frente. O pirulito. A bonequinha de plástico. Quem nunca passou por isso, né? Então o Papai Noel só dá para as famílias que têm dinheiro para comprar o presente? E as crianças pobres? E o São Nicolau? Então, nós vemos que São Nicolau não tem nada a ver com o Papai Noel. Já modificou, já virou do avesso. É outra coisa contrária. Se o Papai Noel dava presente para as crianças pobres, por que ele não continua dando só para as crianças pobres? E as crianças ricas permitam que os seus pais dêem os seus presentes. Não é assim? Deveria ser assim. Então, olha que interessante. As crianças são incentivadas a escrever cartinhas para o Papai Noel, mas não são incentivadas a falar com Deus, a rezar. Ela se comunica com alguém que não existe. Talvez ela ganhe porque outra pessoa deu o presente para ela, mas com aquele que existe e a criou e a sustenta e cuida da sua família, ela não sabe se comunicar. Olha, o que a gente vive hoje. E aí eu quero contar um testemunho desses dias do meu filho Estevão, de 4 anos. Eu estava com ele numa loja, fui comprar um dadinho para ele, uma balinha, e ele viu aquele monte de enfeite de Natal, ele falou, olha, mãe, o Natal. Aí a funcionária já veio rapidinho, né? Já veio atender o cliente, né? Ele, com certeza ia comprar alguma coisinha, né? Aí ela falou assim, oi, que bonitinho, você gosta do Papai Noel? Você já pediu o seu presente pro Papai Noel? Aí vocês conhecem, quem conhece o Estevão aqui sabe, né? Que ele fala assim as coisas, né? Aí ele falou assim, você não sabe que ele não existe? Falou bravo assim, você não sabe que ele não existe? Aí a mulher ficou me olhando assim, ela ficou meio decepcionada, meio brava, mas ela não ficou brava com ele, ela ficou brava comigo, porque ela sabia que a responsável por essa resposta sou eu, né? Aí ela falou assim, como assim não existe? Aí eu falei, Estevão, explica para ela quem é que nasce no Natal. Aí ele fez assim com a mãozinha, é o menino Jesus, você não sabia? Falou assim para ela, né? Aí que ela ficou mais desconcertada ainda, né? Mas aí ela ficou me olhando feio, eu falei assim, desculpa. Ele só respondeu o que a gente perguntou.
Aí falei, Deus abençoe, né? Tchau, comprei lá o dadinho e fui embora, né? Mas olha que situação a gente vive, né? E se eu não explico para os meus filhos? E se eu acho engraçadinho, né? Tão bonitinho, então eu vou tirar essa fantasia da criança, né? Mas e a verdade? Se a fantasia não ofuscasse a verdade, ainda vá lá, né? Uma historinha, uma lenda, mas é preciso que se explique para a criança o que é lenda e o que é uma história verdadeira, que aconteceu, né? É interessante a criança saber. Oi, Creuza, pode falar. Quer falar aqui, Creuza? Pode falar aqui. É que a internet não escuta. Também quero dar um testemunho disso que a Sandra está falando, porque quando a gente ensina, né, que a minha sobrinha de 5 anos, a mãe dela faleceu e ela estava a minha sobrinha estava seguindo outra religião, né? E agora ela fala todo dia, minha irmã me liga, de 11h30, meia-noite, para falar comigo, para tirar um pouco da dor do coração dela, porque a gente fica em oração e a minha sobrinha fica assim, ô vó, vamos rezar, vó, porque eu ensinei ela a rezar, né? O anjo da guarda, as orações de todos à noite antes de dormir. Aí a minha irmã falou assim para mim esses dias, agora você vê se pode. A Maria Vitória está seguindo, ela tem 5 anos de idade, essa minha sobrinha. E aí a avó dela falou assim, agora vê se pode, ela está indo na igreja evangélica e ainda quer continuar rezando o Pai Nosso e Ave Maria. Eu falei, lógico, porque essas foram as raízes que eu dei para ela, que eu ensinei para ela e que a mãe dela passou para ela também. Agora, ela tem 5 anos, ela não tem discernimento de sabedoria do que é ainda seguir uma religião. Então, você tem que deixar ela seguir as raízes dela, que foi o que ela aprendeu. Depois, quando ela crescer, que ela tiver discernimento de sabedoria, ela vai saber decidir realmente o que ela quer, mas você tem que fazer o que ela quer no coração dela. Aí, agora, minha irmã, todo dia, ela não dorme sem não rezar. Então, a avó dela pode estar fazendo o que tiver. Ela fala, vó, larga tudo isso aí e vai rezar comigo, porque eu quero rezar, porque eu vou dormir. Isso é muito bonito, né, para a gente que é católica, saber que aquela sementinha que eu plantei, né, no coração da mãe dela, e dela desde pequenininha, que ela ficou comigo, nasceu, foi embora depois de 1 mês, e ela continua fazendo sempre assim. E isso é muito bonito. Amém. Obrigada, Creuza. Então, olha como é importante o que a gente diz para as crianças, como fica gravado, né? Então, quando nós montamos o presépio na nossa casa, é um ótimo momento de nós ensinarmos nossos filhos, muitas vezes sem falar muita coisa. O presépio está lá. Um filho vai lá, coloca o burrinho, aí enquanto está colocando Maria, como é que Maria estava se sentindo? O que São José fez? Quando você vê, você está contando o evangelho, você está narrando as escrituras. O que os pastores fizeram? Por que essa estrela está aqui? E aí você vai criando aquela expectativa, aquela alegria, quando você vê que está contando uma história, e todo mundo quer colocar o menino Jesus lá em casa, né? A Tereza é pequenininha, mas os 4... Aí eu vou pôr o menino Jesus. Então tá bom. Então põe o menino Jesus, põe lá, tira o menino Jesus, você põe também, tira, você põe também. Todo mundo põe o menino Jesus. Mas olha, todo mundo quer o menino Jesus, né? Então olha, e nessa alegria que a gente faz em família, as crianças vão aprendendo o que elas estão esperando. Então, esse pouquinho que eu falei assim sobre a vigilância, por que nós temos que estar vigilantes? Porque o ladrão, ele quer roubar esse menino que está no ventre de Maria e que está sendo gerado e também gerado em nós. Se nós não tomarmos cuidado, vai passar o advento e chegará o Natal e você vai fazer um saldo do como você viveu o advento e chegou ao Natal. Talvez perceberemos que nós compramos coisas, nós corremos para reformar a casa antes da data do Natal, a gente correu para servir o vestido e a gente não preparou a chegada de Deus, né? E eu quero dizer de novo, não somente a chegada do nascimento do menino, mas a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos o dia e a hora que o Senhor virá e nós temos que estar preparados. Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir daqui a 10 anos, Jesus pode vir daqui a 100 anos, mas o nosso coração deve estar vigilante. A nossa postura tem que apressar a vinda do Messias. A nossa vontade de que Jesus venha
tem que comover o coração de Deus para ele vir logo. Esse deve ser o nosso desejo no advento. E viver a alegria da esperança, não uma alegria falsa, que a gente precisa de tudo que é exterior para essa alegria se manter de pé. Para que tanto corre? A gente corre atrás do quê? Será que a gente está perseguindo os passos de Deus, correndo atrás de Deus, correndo atrás da vontade de Deus? Ou a gente está correndo em círculo, atrás do nosso rabo, fazendo sempre a nossa vontade? Eu quero, eu corro, eu quero, e você vai correndo. Aí o Senhor está olhando para você assim, correndo em volta de si mesmo. E muitas vezes nós passamos o advento assim. E aí eu peço para você imaginar, como será que São José e Nossa Senhora, como será que eram as orações dele antes deles se casarem, antes deles se conhecerem? Será que eles não clamavam o Maranata? Vem, Senhor. Senhor, manda o Messias esperado. Imagina as orações de Maria. Nós conhecemos, não na Bíblia, mas na tradição da igreja, tudo o que os santos reconhecidos pela igreja falam sobre o mistério de Nossa Senhora desde os 3 aninhos de idade, como ela rezava, ela pedia a vinda do Messias. Nossa Senhora pedia, prepara a mulher que vai receber o Messias. Ela clamava. E São José também fazia essa oração. E todo cristão deve fazer essa oração. E eles jamais imaginavam que eles seriam os protagonistas dessa história. Eles diriam o sim para que a história da salvação acontecesse, para a nossa salvação. Então, nós também, nós temos o quê? Outro ponto que eu vou falar. Passar o advento com Maria e pelas mãos de Maria. Não tem como você viver o advento e estar à espera de Jesus que vem sem ser com Maria. Por quê? Olha só um trechinho que eu peguei no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. O mistério da encarnação do Verbo é o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. É neste mistério que Jesus, em colaboração com Maria em seu seio, e por isso chamado pelos santos Sala dos Segredos de Deus, escolheu todos os seus eleitos. Olha que mistério. Maria é chamada de Sala dos Segredos de Deus. No ventre de Maria, na encarnação do Verbo de Jesus Cristo, foi o primeiro mistério da vida de Jesus Cristo. Como nós não vamos passar o advento com Maria? Se Jesus foi gerado em Maria, o que o Senhor quer de nós? Que Ele seja também gerado em nós. E por que Nossa Senhora recebeu Jesus? O que ela disse? Ela se fez disponível. E será que nós estamos disponíveis para receber Jesus? Será que Jesus precisa de tanta coisa externa? Ou será que Deus precisa da nossa sede do eterno, não do externo? Então, aí eu vou fazer algumas perguntas, você vai pensando. Então, primeiro eu falei da vigilância, também a importância da conversão, fazer um bom exame de consciência nesse advento, uma boa confissão, porque não é isso que João Batista nos fala durante esse advento, de nós prepararmos o caminho do Senhor, de nós nos convertermos. Então, para a gente preparar o nosso ser para gerar Jesus, nós precisamos nos converter. O que é se converter? É ver o que está adequado na nossa vida, ver qual o nosso pecado, e a gente fazer uma boa confissão. Por isso que eu comentei naquele momento de dizer, as lojas estão cheias e os confessionários vazios. O que a gente tem que fazer? Que eu vou fazer lá em casa também. Esse ano eu já tenho a graça de já ter 2 filhos que já fizeram a primeira comunhão. Eu tenho 5. Então eu já fui conversando com eles na oração da noite. Olha, a gente vai pensando já no que você possa ter feito de errado. Lembra que a mamãe te explicou sobre os pecados? Porque a mamãe vai marcar o dia da gente fazer nossa confissão, a gente tem que se preparar para o Natal. Aí o Tobias fala, mãe, você já marcou? Eu estou precisando. Olha que bonitinho, né? Tem 9 anos. Mas
será que talvez, como ele está começando, ele fez primeira comunhão há pouco tempo. Se eu não incentivar, será que ele vai? Por iniciativa dele se confessar? Não porque ele não quer, mas porque o dever do pai e da mãe é ajudar na caminhada cristã dos filhos. Então, eu vou fazer uma pequena fila lá do clã Capobianco, lá na minha paróquia, para confissão, né? Olha que bonito, se todas as famílias fizessem isso também, né? Levar a família toda para se confessar. Claro, com arrependimento sincero, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que nós estamos esperando? Para quem nós estamos nos guardando? Para quem nós estamos nos guardando? Nós estamos nos doando para quem? Para quem você dedica o seu tempo, o seu suor? Quem está deixando os seus cabelos brancos? Será que é para a sua família? Se for para enriquecimento, gente, é para a gente refletir. Aí outra pergunta que eu te faço, será que a gente está sabendo diferenciar o que é lenda, o que é uma história que nunca aconteceu, da história da salvação, que é a história, o acontecimento, é o que modifica a nossa história? Quem está consumindo o meu ser? Aí você pode olhar, né? Estou até brincando aqui, né? Eu tenho 37 anos, se eu for lembrar, quando eu tinha 17, meu corpo está diferente, o seu também. Está faltando cabelo, o cabelo está branco. Aí a gente faz essa brincadeirinha só para lembrar uma coisa. Com quem você está se gastando? Para quem você está se doando? Será que... E a minha prepotência? Será que às vezes eu não tenho aquela coisa de falar assim, eu tenho muito estudo, eu posso, eu sei. Não combina rezar Ave Maria. Será que eu sou tão poderoso que eu não posso rezar Ave Maria? Que eu não devo rezar Ave Maria? Ou será que eu devo lembrar que eu recorro a Maria, porque quando a minha oração passa pelas mãos de Maria, ela toma a minha oração, ela torna aquilo que eu pedi mais digno, e ela pega e oferece ao seu filho Jesus. Quem é o anseio da nossa alma? E aí, olha o Senhor que vem. Nesse advento, quando nós olhamos para o céu, qual é o nosso grande desejo da nossa alma? E eu convido você a receber Jesus eucarístico que vem para o nosso meio, já refletindo nessas questões. Por quem a minha alma anseia? Por quem a minha alma e também o meu corpo se doa, se cansa? Obrigada, Senhor, por estar aqui no nosso meio. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Tem ansiedade por Deus, tem ansiedade de estar diante de Deus. Coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aquele
presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual, meu Deus.